Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Amém? Por favor, me acompanhe. Jesus entrou em Jericó. Estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Aleluia. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou na sua casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Aleluia. Irmãos, eu me arrepio só de ouvir quando Jesus disse para Zaqueu assim: desce depressa, porque hoje eu preciso entrar na tua casa. Aleluia. Oh meu Deus, quantas casas o Senhor precisa entrar, quantas famílias o meu amado precisa entrar, quantos homens e quantas mulheres Ele precisa entrar. E nós vamos entender algo diferente essa noite aqui. O texto começa dizendo assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Quando você ouve falar de Jericó, irmãos, o que vem na sua cabeça? As muralhas de Jericó. Há 3.500 anos atrás, antes de Cristo, Deus estava tomando Jericó, a igreja estava entrando em Jericó. Esse era o cenário há 3.500 anos antes de Cristo, amém? Deus ia derrubar as muralhas de Jericó para que a igreja entrasse e tomasse posse da bênção. A bênção, a promessa era: Jericó é da igreja do Senhor, Jericó é do povo de Deus. Algumas pessoas estão por Jericó por um período, mas Jericó é da igreja. Nós vamos derrubar as muralhas e nós vamos entrar e tomar posse de Jericó. Amém? E assim Deus fez. Deus derrubou as muralhas e o povo entrou e tomou posse de Jericó. Jericó era bênção para o povo de Deus. Jericó era bênção para Zaqueu. Amém? Jericó era bênção. Mas você sabe o que acontece? É que a bênção se tornou mais importante do Deus que deu a bênção. E aí, eu me perdi dentro da bênção. Eu me perverti dentro da bênção. Eu me corrompi dentro daquilo que Deus me deu. Ah, pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Talvez Deus te deu a tua casa e a tua família e você adulterou contra o que Deus te deu. Talvez Deus te deu um salário excelente, boas condições, mas você tem gastado aquilo que Deus te deu com prostitutas e com vício. Ah, não foi o inimigo? Não, foi Deus que te deu, mas você tem pego o que é de Deus e gastado e entregado em coisas que não são de Deus. Jericó é bênção.
Jericó é um lugar que Deus deu para o povo. Jericó é parte de uma batalha que Deus guerreou para a igreja. Só que o cenário é outro. Dentro daquilo o povo se perde, e Deus olha do céu e não vê um justo sequer, e vê aquela Jericó que ele lutou para dar para a igreja, pessoas perdidas ali. Aí ele diz: quem eu enviarei? E Jesus, o amado, disse: envia-me a mim, meu Pai, eu vou. Quem é a oferta agora? A oferta sou eu, meu Pai, eu vou. Agora o cenário não é outro. Não é a igreja que vai entrar em Jericó, é Jesus que precisa entrar dentro da igreja para mudar algumas coisas. Porque Jericó virou a igreja. Está me entendendo? Diga para o teu irmão que está ao teu lado agora: Jericó é a igreja. E a questão é que Jesus precisa entrar dentro da igreja. Aleluia. Aleluia. Se ele não entrar na igreja, não há mudança. Porque Deus já deu as bênçãos, nós somos herdeiros das promessas do Senhor. Todas as bem-aventuranças que a Bíblia nos garante como promessa é minha e é sua. Só que nós nos perdemos. E se ele não entrar na igreja, a igreja continua perdida. Igreja sem Jesus não funciona. Igreja sem o amado não caminha. Aleluia, está entendendo? Se ele não entrar na igreja, a Bíblia começa contando a história de Zaqueu, dizendo: Jesus entrou em Jericó. Ele entrou na igreja. Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Não significa que você está na igreja, que você está levando ele para a tua casa. Você pode estar no ambiente que ele esteja, mas isso não significa que ele está entrando na tua casa. Amém? Eu não sei se você está me entendendo. Esse é um ambiente que eu disse para vocês: sem Jesus aqui não dá. Se Jesus não estiver na igreja, não dá. Ele tem que estar na igreja. Só que eu quero que você não encontre Jesus só aqui, em Jericó. Eu quero que você leve Jesus para a tua casa essa noite. Eu quero que você leve Jesus para o teu trabalho, para as tuas finanças, para o teu casamento, para os teus projetos. Leva Jesus com você, aleluia. Ah, pastor, mas eu sou pecador, um ex-traficante, um viciado, eu fui uma prostituta, eu já casei mais de 3, 4 vezes, pastor, eu fiz tanta coisa errada, eu enganei, eu roubei, eu bebi. A Bíblia diz que todas aquelas pessoas ficaram olhando e disse assim: ele vai entrar na casa de um pecador. Ele disse assim: eu vim para os perdidos, aleluia. O Filho do Homem veio salvar aqueles que estão perdidos. Amém? Mas nós vamos entender isso aí. O que eu preciso entender, e eu e você precisamos entender, que não basta ter só Jesus em Jericó na igreja. Eu preciso levar Jesus comigo. E o que às vezes acontece muito, Mateus, é que Jesus ele fica aqui. E quando eu saio da porta para fora, eu não levo ele comigo. Ele ficou em Jericó. E Jesus está dizendo assim para você essa noite: escute aí. Você é Zaqueu. E ele está dizendo assim: ei, mulher, eu preciso ir na tua casa. Não uma questão de tirar uma vantagem, não é uma questão de honra, mas é uma questão de necessidade. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Ele não disse para Zaqueu: Zaqueu, desce daí da figueira, e você pode me receber na tua casa? Foi isso que ele disse ou não? Ele disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque eu preciso ir na tua casa. Você sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Homem, eu preciso ir
até o teu problema. Homem, eu preciso ir até o teu casamento. Mulher, eu preciso ir até a tua ferida. Eu preciso ir até a sua casa. Aleluia. Não é uma questão, amados, de poder ir, é uma questão de necessidade. Você não vai acompanhar Jesus, você necessita. Jesus está dizendo para Zaqueu: Zaqueu, é uma necessidade que eu vá até a tua casa. É necessário, é questão de necessidade. Eu preciso ir até a tua casa. Mas aí eu quero te chamar a atenção, irmãos, preste bem atenção. A Bíblia conta e esboça para nós o que Zaqueu era. Ele era um cobrador de impostos, amém? E vamos lá, que provavelmente a Bíblia fala de Zaqueu, só esse trecho, não conta mais. A Bíblia não fala que Zaqueu cobrou impostos indevidos. A Bíblia não narra que Zaqueu roubou. Quem fala é ele mesmo. Se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Que era natural quem cobrava impostos naquela época, cobrar impostos indevidamente. Quase a gente não vive isso aqui, vive? A gente vive, hoje não, né? Só na época de Zaqueu. Era só na época de Zaqueu que cobrava impostos indevidamente. Então era natural um cobrador e ele era chefe dos cobradores de impostos. Então tudo aquilo estava sobre a jurisdição de Zaqueu, sobre o governo dele. Então era natural homens que cobravam impostos tirar vantagem daqueles que pagavam impostos. É essa dedução que a gente tem da palavra de Deus. Por isso que ele disse: se eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais, eu vou pagar 4 vezes mais. Mas o que eu tenho, metade, eu vou dividir com os pobres. Isso agradou o Senhor. Só que tinha uma multidão em Jericó. Agora eu quero dizer para você, o que impedia Zaqueu de ver Jesus? A multidão. Talvez o que te impede de ver Jesus? A multidão. Como, pastor? Talvez a multidão dos seus problemas, a multidão das suas crises, tantas coisas que você está envolvido, milhares delas, que não te deixam olhar para o amado, milhares delas que não te deixam ver uma solução, ver uma saída. Talvez você está envolvido em uma multidão de problemas, e essa multidão de problemas não te deixa ver Jesus. E o que fazer para ver o amado? Às vezes, essa multidão de problemas antes era uma multidão de bênçãos, mas uma má administração, uma vida sem o amado, uma caminhada sem o Pai, fez que aquela multidão de bênçãos se tornasse uma multidão de problemas. Porque, irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Ele é a vida, amém? Se você quer ter uma vida financeira sucedida, ter vida e não morte financeira, você precisa que Jesus esteja também nos teus negócios. Para que você tenha vida no seu casamento, no seu relacionamento, você precisa que Jesus esteja no seu casamento. Para que as suas coisas estejam vida e não morrem no meio do percurso, Jesus precisa estar envolvido em todos os setores da tua vida. Porque se a vida, o dono da vida não estiver, é só uma questão de tempo para aquilo que era bênção se tornar maldição, para aquilo que estava vivo morrer no meio do caminho, para aquelas multidões de bênção se tornar multidões de problema. É porque faltou Jesus. Só que o amado é perfeito, que ele não tem problema, ele vai em Jericó, e muito mais do que ir na igreja,
Ele vai até a tua casa. E uma das coisas que ele disse para Zaqueu naquele dia foi: há salvação nesse lugar. E o que Jesus está dizendo para você essa noite é a salvação em você. Não só salvação da eternidade, porque isso é de graça. Ele morreu por você para que você entrasse gratuitamente. Mas Ele está dizendo para você essa noite: a salvação no teu casamento, a salvação na tua vida financeira, a salvação nos teus relacionamentos, a salvação em você aqui na terra. Eu vou gerar vida em você. Eu vou gerar salvação em você. Ah, Senhor, mas estava morto. O meu casamento morreu. A minha finança morreu. Ei, mas eu entrei, eu fui com você até a tua casa. E hoje é noite de salvação no teu lar. Hoje é noite de salvação em você. Mas como conseguir atrair ele? A Bíblia diz que Zaqueu sobe em uma figueira. O que significa uma figueira brava? Uma figueira que tem espinhos? Se você estudar e buscar o que é uma figueira brava, não é somente uma figueira pode se tornar uma figueira brava sem espinhos. Mas uma figueira brava, o maior símbolo dela é que o fruto que ela dá não está bom para o uso. Ela dá frutos ruins. As folhas são ásperas e a maioria delas são espinhosas. Mas o que me chama a atenção em tudo isso é que o fruto que ela dá é ruim. A palavra do Senhor nos diz que as pessoas boas vão dar frutos bons, vão fazer coisas boas, mas as pessoas más, as ruins, vão gerar coisas más, coisas ruins. Aquela figueira é a expressão do que Zaqueu era. Aquela figueira era Zaqueu. Quando ele sobe naquela figueira, ele expressa o que ele é. Eu sou essa figueira que não dá frutos bons. Os meus frutos são ruins. O que eu gero é amargo. Eu sou isso. Uma das coisas para que você atraia Jesus para a tua casa, irmãos, Ele não vai pelo banquete que você vai servir. Ele não está procurando a oferta que você vai dar. Ele é diferente de outros lugares. Outros lugares estão preocupados com o seu dinheiro, com a sua oferta, com o seu dízimo. Ele não. O que atrai Ele não é o seu dinheiro, não é a sua oferta, não é a sua bela casa, não é aquilo que você tem para dar. O que atrai Jesus para entrar na tua casa é quando você sobe em um lugar e diz: eu preciso do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sem arrependimento, Jesus não entra na tua casa. O que atraiu Jesus para a casa de Zaqueu foi que aquela figueira que não deu fruto e que só deu frutos ruins durante a vida, uma figueira espinhosa de folhas ásperas, estava dizendo assim: ei, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso te ver. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, ele estava tentando ver quem era Jesus, porque ele sabia, ele tinha ouvido falar de Jesus. A fé vem pelo? Ele ouviu falar de Jesus, mas ele queria ver, ele queria saber, ele queria olhar para Jesus. Ele sabia que Jesus curava, que Jesus ressuscitava mortos, que Jesus multiplicou pães e peixes. Ele sabia de tudo isso. Você também vem aqui sabendo do que Jesus faz, é ou não é? É? Você entrou essa noite cansado de saber que Jesus andou sobre as águas, que Jesus multiplicou os pães, que Jesus ressuscitou os mortos, que Jesus curou os enfermos. Você entrou aqui essa noite sabendo de tudo isso, é ou não é? Zaqueu também sabia.
Só que para ver Jesus, aleluia, você primeiro precisa reconhecer os teus erros, reconhecer os teus pecados e reconhecer que você precisa dele. Porque se você não reconhecer as tuas falhas, você não vai conseguir vê-lo. Talvez você vai ouvir muito dele, mas ver, aleluia, só para quem se arrepende. Ele está em busca daqueles que estão arrependidos. Ele veio buscar o de coração contrito. Ele não está buscando os perfeitos. Ele mesmo disse: vale mais um pecador arrependido do que 1000 justos que não necessita de perdão. Ele não está buscando o santo. Ele só quer ouvir de você: ei, Senhor, eu sou essa sujeira mesmo. Eu sou esse nojo mesmo, eu sou esse pecador, ignorante, arrogante, mas me quebra e me faz de novo, aleluia. Eu sou essa figueira que dá frutos ruins, os frutos que eu dou são frutos amargos. Eu sou espinhoso, quando chega perto de mim eu não consigo criar um relacionamento. Oh, aleluia. Eu sou esse tipo de gente, e só tem um remédio para esse tipo de gente, aleluia, é Jesus, é o amado. E Ele está dizendo essa noite assim: filho, eu estou entrando em Jericó na igreja, e eu não quero só ficar na igreja, eu quero ir para casa com ela, aleluia. Eu quero ir para casa com Ele, aleluia. Ele está aqui, eu sinto Ele aqui, aleluia. O meu amado está aqui, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Aleluia, Senhor. Faz um milagre em mim. Aleluia, aleluia. Então Zaqueu atraiu Jesus. Ele disse: Zaqueu, desça que eu preciso ir na tua casa. Porque quando Jesus entra, irmãos, olha só, quero confessar algo para vocês. Quando Jesus entra, não precisa de muito pastor. Quando Jesus entra, não precisa de um grande discipulado. Quando Ele entra, o próprio Espírito dele convence a você a devolver aquilo que você roubou, a consertar os erros do passado. Por isso que Zaqueu disse: ei, Senhor, eu não posso estar na presença do santo e continuar essa sujeira. Eu vou resolver os meus problemas. Eu vou pedir perdão para quem eu tenho que pedir. Essa noite saia daqui e vai pedir perdão para quem você tem que pedir perdão. Se acerte, irmãos. Não esteja preocupado com a tua reputação, não. Se preocupe com a sua integridade com o Senhor. Eu vou resolver os meus problemas, porque Ele nunca esteve preocupado com a reputação, o amado. Porque Ele entrou na casa de um pecador, de um cobrador de impostos e dormiu lá. Ele não está preocupado com a reputação. A preocupação dele sempre foi em alcançar aquele que estava perdido. Os valores dele, os meus valores têm que ser o mesmo que os valores dele. Eu não posso inverter. Eu não tenho que estar preocupado com as cadeiras de honra, com os pastores que vão me aplaudir, ou com as portas que vão se abrir para mim. Eu tenho que estar preocupado com a minha integridade com o amado. Porque portas que se abrem aqui na terra, muitas vezes fecham portas no céu. E é dele que eu preciso. É dele que eu necessito, é dele que você precisa. E Ele entrou naquele lugar e transformou aquele ambiente, gerou salvação. Ele disse: hoje há salvação neste lugar. Levante tuas mãos essa noite. Jesus está te dizendo: hoje há salvação em ti.
Hoje eu entrei em ti, eu entrei na tua vida, eu entrei no teu problema, eu entrei na tua crise, e Jesus está te dizendo: há salvação em ti. Aleluia, glória a Deus. Pode baixar. E quando Jesus disse assim: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Esse seria um ponto, se eu estivesse do lado de Jesus, eu ia puxar a roupa dele e falar assim: agora o senhor vai dizer, por que o senhor está dizendo que ele é descendente de Abraão? Quero que o senhor me explique, explica para mim, que até aqui, que há salvação, porque o Senhor é salvação, tudo bem, amém, mas por que o senhor está acrescentando, antes de acabar a história de Zaqueu, o senhor está dizendo que ele é descendente de Abraão? Vou te contar. Abra comigo, não precisa abrir não, deixa que eu abra aqui então. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, só me escute. Jesus disse assim: Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu este tempo e ficou feliz. Você não tem, responderam para Jesus, você não tem 50 anos e viu Abraão? Falaram para Jesus. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Respondeu Jesus. Eu já estou encerrando. Um dia Deus disse para Abraão assim: deixa a tua casa, deixa o teu pai, deixa a tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Vou te dizer, Abraão negou tudo para seguir Deus. Eu vou te dizer quem que Abraão era e o que ele teve que renunciar. Isso não está escrito na Bíblia, isso eu li em 2 livros judeus escrito a história de Abraão. Abraão era filho de um sheik do Oriente Médio. O pai dele tinha uma fábrica de escultura de imagem. O pai dele não acreditava no Deus vivo, acreditava naquilo que ele construía com as mãos, na própria imagem de escultura. Escuta aí, preste bem atenção em mim. Isso era o que a família de Abraão acreditava. Abraão nasceu num ambiente onde os pais e os irmãos e os parentes acreditavam numa imagem feita de barro, e esse era o Deus deles. E um dia Deus chegou para ele e disse: ei, deixa o teu pai, deixa a tua família, deixa os teus parentes e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu só vou te mostrar o caminho, mas não vou te mostrar o destino. Ele mostrou o quê? Diz comigo, mas não mostrou o destino, certo? Era filho de um sheik do Oriente Médio, rico. Abraão um dia pergunta para o seu pai: pai, por que essa estátua aqui, que o senhor tanto adora e se prostra diante dela, ela não fala com o Senhor? Será que é, pai, porque ela tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, boca e não fala? Que tanto o Senhor adora esse tipo de Deus? Porque eu tenho um Deus que eu não vejo, mas eu sinto. Tenho um Deus que eu não toco, mas eu ouço. E esse me chamou para um caminho. Deus mostra para ele o quê? O caminho, mas não mostra o destino, certo? Jesus é o quê? A verdade e a vida. Jesus é o quê? A verdade e a... Mais uma vez, Jesus é o quê?
o caminho, a verdade. Quando ele abre mão de tudo aquilo que era dele por herança, ele vê o caminho. Ele vê o caminho. E quem é esse caminho? Abraão, deixa tudo e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu vou comer do quê? Eu vou andar do quê? Eu vou fazer o quê? Jesus disse: antes de Abraão nascer, eu sou. O que isso quer dizer para mim aqui, pastor? Que os seus problemas, por mais impossíveis que sejam, para ele é fichinha, para ele não é nada, para ele nunca foi problema. Por isso que ele disse: há salvação nessa casa, porque ele é descendente de Abraão. Porque Abraão deixou tudo para seguir o caminho. E o caminho é quem? E o caminho te leva à verdade. E através da verdade você não vai ser enganado com as mentiras do mundo. E através da verdade ele te propõe uma vida, e uma vida com abundância. Amém? O que Zaqueu fez? A Bíblia diz que quando Jesus disse: é preciso que eu vou até a tua casa, a Bíblia trata de dizer que Zaqueu recebe Jesus com alegria. Você sabe que aí, no meio da conversa de Zaqueu com Jesus, Zaqueu disse assim: eu vou devolver 4 vezes mais para quem eu roubei, e ainda vou, metade do que eu tenho, vou doar aos pobres. O que Zaqueu estava fazendo? O mesmo que o seu pai Abraão, o dono da promessa, o dono de quando começou a promessa. Qual era a promessa? Toda essa terra, Abraão, vou dar para os seus descendentes, é ou não é? Jericó fazia parte da promessa de Abraão. Está entendendo? Vocês estão me entendendo? O que Zaqueu fez? Zaqueu fez a mesma coisa que Abraão. Deixou o seu passado, passados de erros, de pecados, de iniquidades, de transgressões, para seguir o caminho que é Jesus. Amém? O que você precisa essa noite, em Jericó você já está, é levar Jesus para a tua casa, renunciar ao teu passado e seguir o caminho como Abraão e Zaqueu seguiu. Entenderam a mensagem? Essa é a mensagem. Pastor, e se eu tiver um problema no meio do percurso? E se eu passar por uma crise, por uma situação difícil? O grande eu sou está contigo. E se eu tiver uma enfermidade, é do médico que você precisa? Ele é. Ah, e se eu passar por uma causa na justiça, é de um advogado? Ele é. Ele é médico do médico, médico dos médicos, ele está acima dos advogados. Ele não é apenas um advogado, ele julga a causa tua. Ele é o rei, ele é o general do exército, ele é o todo-poderoso, a majestade, a honra, a glória é toda dele. Ele é o príncipe da paz, ele é o que você precisa. Tem tantos nomes que dá a Jesus na Bíblia. Se a gente ficar aqui, relacionar, a gente fica aqui a noite inteira. Príncipe da paz, Yeshua, rei de Israel, general, leão da tribo de Judá. O que você precisa? Ah, eu estou no meio da serpente. Não tem problema, o leão da tribo de Judá come a serpente por você, devora. Ah, eu estou no meio do fogo, ele é o fogo que queima. Ah, eu estou me afogando nas águas, ele é a água viva. O que você quer? Ele é o caminho que você precisa seguir. Ele é o caminho que Abraão seguiu, ele é o caminho que Zaqueu seguiu. Esse é o caminho que você precisa seguir essa noite. Leva Jesus para a tua casa e segue o caminho do amado. Amém?